queridos amigos, então estamos aqui, né, num lugar muito especial, né, tanto para mim quanto acredito que para várias pessoas. Nós estamos aqui na Milícia da Imaculada, localizado aqui em São Bernardo, né, aqui no Riacho Grande. E eu falei para vocês, né, nos stories, né, que nós teríamos uma entrevista com alguém muito especial, né. Nós estamos aqui com Frei Sebastião. Frei Sebastião, muito obrigado por ter aceitado o convite de receber essa entrevista. E aí eu queria que o senhor se apresentasse, né? Que eu acho que tem muitas pessoas que te conhecem, mas tem pessoa que também não te conhece e vai passar a conhecer. Bom, eu sou um frade franciscano, menor conventual, que se formou na Itália, na Basílica de Santo Antônio, e teve uma história assim muito singular, especial sobre a minha vocação. Fui ordenado sacerdote numa igreja nova construída sobre a antiga, destruída pela guerra. É uma história também muito interessante. E de lá pedi para ser missionário e escolheram para mim o Brasil. Recebi o crucifixo de missionário no altar onde está sepultado Santo Antônio. E de lá vim para o Brasil. Passei 6 meses no Rio de Janeiro, numa espécie de escola de ambientação cultural, linguística, etc., com os frades de lá, o famoso curso do Espada, e depois vim para aqui, para Santo André, no Céu do Bonfim. Morei alguns anos na Cidade dos Meninos, trabalhando na periferia de São Paulo, São Mateus e Sônia Maria, e depois acabei trabalhando aqui em São Bernardo, numa paróquia onde tinha tudo que fazer. Trabalhei nas favelas, trabalhei 14 anos na cadeia de São Bernardo, na penitenciária das Neves, em Belo Horizonte. E aqui, praticamente, teve uma experiência muito importante. Eu percebi que uma paróquia não é realmente o suficiente para evangelizar. Então pensei nos meios de comunicação, rádio, TV e agora internet. E me dediquei e descobri, aqui tem uma história muito bonita, quem é que poderia estar ao meu lado para conseguir um sonho, conquistar o mundo inteiro a Cristo. Sob a proteção do Nosso Senhor, o leigo. Olha, sem o leigo no Brasil não teria feito nada. Para mim, o leigo foi uma grande descoberta. Inclusive, tem um testemunho logo lá na entrada, que fizemos tudo isso graças ao leigo. Porque eu percebi que o leigo, além de ser generoso, ele é profissional em tantas coisas. O padre não é. Então, com o leigo fizemos uma igreja linda, maravilhosa, outra igreja na própria favela. Fizeram aqui, nesta área onde nós somos. Fiquei muitos anos como missionário, construindo assim nesta área. Finalmente, fizemos uma grande obra, Milícia Imaculada, aqui em Santo André. Depois, não pudemos ficar lá, viemos para cá e instalamos assim uma rede nacional de rádio, e que foi chamada a primeira rádio católica, primeira rede de rádio católica no Brasil. Só para ter uma ideia, alimentamos por 9 anos a rádio de Aparecida, que praticamente não era muito assim importante. Só depois de 9 anos que eles assumiram diretamente essa rádio. Eu estou aqui continuando evangelizando, mas na base dessa evangelização tem uma história pessoal, uma experiência. Alguém fala de Padre Pio também, com Padre Pio, e essa imagem tem muito a ver com essa experiência.
E descobri uma coisa muito importante na minha vida, que é Deus. Quem é Deus? Eu estava com medo de Deus. Mas depois, com uma revelação, senti que Deus é diferente. Através dessa imagem, não imagem madeira, claro, Nossa Senhora, o que eu chamo o rosto materno de Deus, a ternura visível de Deus. Um Deus, como está no prólogo de São João, que criou o universo, se torna criança. O que significa isso? Isso me apaixonou. Que Deus não quer conquistar com poder. Cuidado, não faça isso. Deus te manda no inferno, te castiga. Não. Este Deus não existe. Então aprendi que Deus é ternura. Se o Criador do universo se tornou criança, no ser de uma mulher, então a linguagem de Deus é diferente. E esta mulher assumiu o rosto materno de Deus, a visibilidade da ternura de Deus. Então me apaixonei por isso, me tornei padre, frei. Estou aqui com essa obra. Tá certo? Pequenininha a obra, né? Claro que não, né? Claro que uma obra gigantesca. E eu queria que o senhor passasse para nós como que foi sua experiência, quando você decidiu assim, poxa, minha vocação, estava ali pensando sobre isso, com quantos anos, quando passou na cabeça do senhor que o senhor queria ser pai? Talvez, se quiser saber, assim por cima, eu venho de uma família que teve um problema sério com o pároco do lugar, ao ponto que os dois brigaram durante a Santa Missa, porque meu pai era socialista, o pároco tinha que defender um partido que a igreja criou para salvar a Itália do comunismo. Meu pai se levantou durante a pregação, enfrentou o pároco e assim disse que nunca mais voltaria para a igreja. Eu cresci e também não voltei para a igreja, porque a família toda, com 8 anos, eu fui vítima de uma explosão, de uma bazuca, foi inteiramente queimado, estraçalhado. Minha mãe me salvou. Estavam para cortar uma das 2 pernas. E minha mãe enfrentou os médicos e não cortaram a perna. Foi colocado numa sala onde havia mais de 60 crianças. Todas elas aleijadas, sem uma perna, sem um braço. Tem uma que está ao meu lado, não tinha a parte inferior, o queixo. Os estrelhaços tinham levado embora. As crianças pós-guerra são as primeiras vítimas. Eu fui. Fiquei 2 anos sem andar. 2 anos comecei os primeiros passos. Com 12 anos comecei a correr. Com 13 anos entrei no seminário contra a vontade do Papa, do pároco, mas fui passear com 3 amigos nas montanhas quando meu pai ele entregava mercadorias quitandas. Passou um frate bem semelhante ao padre, ao São Massimiliano, barba comprida, e ele quase nos atropelou. Ficamos com medo, um homem de 2 metros, com barba comprida, dando umas palavras assim duras, tremendo de medo, e ele perguntou com suavidade: vocês querem ser fradinhos? Todo mundo começa: sim, 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 sim. A gente não sabia o que era. Então me deu o endereço, vem buscar vocês. O que aconteceu? Veio, buscou todos os outros, eu não. Depois fiquei sabendo que o pároco não queria, porque eu não ia na igreja, meu pai era inimigo dele, então falei, menino, se entrasse no seminário, ele vai acabar
com os outros. Então, os outros entraram, eu não. Mas um dia o frade veio buscar mais um. Estou contando isso porque me dá para rir. Eu vi o frade, corri. Ele, quando me viu, correu também. Se fechou dentro do carro para ir embora. Eu estava chegando e ele deixou essa batina assim, a batina presa na porta. Ele abriu para puxar, eu cheguei. E gritei, por que ele sim ou não? Fui eu que levei a passear, encontrando o Senhor. Ele ficou sem graça. Não, mas você foi um rapaz ferido pela guerra e pela bomba, e nós só queremos crianças sadias, que correm. Eu que não sabia de nada assim. Eu corro mais do que eles. Eu bato em todos eles. Ele olhou para mim e ficou, você quer? Quero. Se prepare que aqui uma semana te pego. Entrei no seminário. Os outros já estavam lá. Eu não sabia nem Ave Maria. Eu lembro, cheguei lá, o dia depois, mandou, eram mais de 90, tudo 12, 13, 14 anos. E chamou meu nome, pelo sobrenome, Qualio, reza Ave Maria. Eu não sabia. Eu nunca esqueço. Eu comecei assim, Ave... Tá bom, está emocionado, deixa para amanhã. De noite aprendi Ave Maria. Orou a noite inteira. Sim, aprendi Ave Maria. Uhum. Muito bem. O que aconteceu? Fui aprovado. Comecei a estudar, porque eram... E eles sabiam da minha história e me deixavam praticar ginástica, isso, aquilo, etc. O que aconteceu? Eu fiquei, os outros foram mandar tudo embora. Mas, quando cheguei com 18 anos, eu não estava satisfeito. E pela ginástica, com 18 anos, era o rapaz mais veloz da Itália. Eu pulo mais comprido. Queria me levar para Olimpíadas de Canadá. Eu não quis. E me tornei alpinista. Os padres me ajudavam em tudo. Levavam os freios a passar nas montanhas. Mas aquela montanha de pedra. Os usava Equipamento. debaixo, o rampone chamava, uma espécie de triângulo com ponta para ficar no gelo. Só você não tinha como. E a corda para subir. É isso. Sempre fui um atleta, assim, tudo. Em um certo ponto, quis ir embora. Estava no começo da filosofia. Os padres não queriam que fosse embora, mas eu quis. Até meu cunhado me arrumou um almoço lá com uma moça bonita, mas eu nem dei a mão dela, nada. E ele falou que ela gostou de mim, etc. Eu já estava em crise e pedi de ir embora. Os padres não queriam. E tinha 3 colegas que eram mais perto da gente e me levaram num lugar. Eu não sabia. Eles diziam que Chiari se chamava. Eu fui. Achava que era um passeio. Estava de batina, claro. E depois do almoço me levaram num lugar. Tinha tanta gente, tanta gente. O que tem aqui? Falei assim. Me mandou. A um certo ponto, houve um silêncio. Estava chovendo, acabou a chuva. Eu vi um movimento longe. Estava todo mundo de joelho. Tinha mais de milhares de pessoas. Sei lá, não contei, claro. Eu vi que se abria um caminho, um movimento de pessoas. A um ponto, ficou livre. Eu vi longe lá uma mulher de joelho, com
a mão assim, o dedo assim, outra mão aqui, e olhando para cima. Ela estava apontando o dedo, a pessoa que estava endereçando o dedo falava, né? E ela fazia aqui com a cabeça. Quando chegou em mim, falava assim. Todo mundo me empurrou. Chegou. Diziam que estava vendo uma senhora. E aí ela deu uma mensagem, né? Que eu tinha que ser religioso, sacerdote, uma mensagem muito bonita. Eu sou Imaculada Conceição, todos somos chamados de para a santidade. Santidade não significa coisa extraordinária, não todo pode fazer, mas santidade significa a vida normal, oração devota, meditada, pensando em Deus, cumprindo próprios deveres. Assim, a vida particular de Jesus não foi ela normal, ordinária, mas foi santíssima. Assim me deu. E me disse, olha, Satanás quer te devorar. Continua o teu caminho. Eu fiquei assim. Eu senti alguma coisa. Voltei para o seminário. Fiquei uma semana sem falar com ninguém. Passou a vontade de ir embora. Eu fiquei. Depois isso se repetiu várias vezes. Eu me tornei padre, convicto, foi acompanhado muito bem. Quando me tornei padre, isso foi um fato muito importante. Todo mundo conhece Rosa Mística, mas Pierina Gili é evidente de Rosa Mística. Mas antes, ela viu Nossa Senhora no Duomo de Montechiari. Duomo é uma espécie de catedral. Ela viu Nossa Senhora com 3 espadas no coração. E ela disse que essas são as dores que lhe provocam pessoas consagradas. Quando o bispo ficou sabendo disso, envolvia sacerdote, etc., não gostou. Proibiu ela de entrar no Duomo e pediu às freiras, chamavam-se del Giglio, que trabalhavam para nós em Brecha. Ela cozinhava, limpava. Se elas ficariam com esta Pierina Gili. E ela ficou lá. Foi lá que eu conheci esta mulher. E a vidente era uma famosa Tina Dolce, que depois ela me adotou como filho. Ela, claramente, deu a vida para mim. E o que aconteceu? Era muito amiga de Pierina Gili. E Pierina Gili, que tinha visto esta Nossa Senhora, foi convidada no dia do meu sacerdócio. O pároco que tinha brigado com meu pai procurou o reitor de Pádua, onde eu estudava, né? E disse, olha, daquele que me esperava tudo, não chegou nada. Foi mandado embora. Daquele que me esperava nada, chegou tudo. Queria me reconciliar com ele, com o pai dele, com a família. Queria que ele fosse ordenado sacerdote na igreja que construímos sobre aquela que foi destruída da guerra. Então, me levaram. Por isso que foi feito padre nesta igreja, que eu não conhecia ainda, muito bonita. Ainda tem uns sinos lá, porque a guerra destruiu totalmente aquela cidade. E foi ordenado um padre lá. Meu pai e o pároco se reconciliaram. E daí, no dia do meu sacerdócio, a minha madrinha, Gina Dolce, pediu para Pierina, esta Pierina, que tinha visto Nossa Senhora com as 3, que rezasse por mim no dia do meu sacerdócio. E ela que não podia entrar, veja a coisa muito importante, ela que não podia entrar no Duomo de Montechiari,
ela foi nos campos, que tinha uma pequena capelinha com uma fonte. Ela foi, a pedido da minha madrinha, rezar por mim. 17/4/66. Enquanto ela rezava, apareceu de novo Nossa Senhora. Não mais com as espadas, com as 3 rosas. Foi no meio do sacerdócio. Branca, vermelha, dourada. E Nossa Senhora deu para ela uma espiga de trigo que estava cheio. E disse: dá para o Frei Sebastião, meu filho, para que a vida sacerdotal dele, a missão, seja como essa espiga. Semeia uma, dá dezena. Semeia dezena, centena. Centena, milhares, milhares, milhões, e cobre a terra toda. Assim. Porque ninguém sabe disso. Mas aconteceu a famosa história da Rosa Mística. Eu tenho aí, nesse quarto, esta espiga. Tem aí comigo. Depois de 60 anos, é como se fosse de ontem. Deu também uma rosa que perfumou durante mais de 8 anos. Está aí comigo também. É assim, mas para mim esta foi... Me apaixonei muito por Nossa Senhora, muito mesmo. Mas, sabe, eu queria visitar Padre Pio. Por quê? Estou falando demais? Pô, Frei, pelo amor de Deus, não para. Então, é o seguinte, queria uma bênção do Padre Pio. Então, fui com 3 meus colegas, que sabiam da minha história, a minha madrinha, as mães deles. Fomos de Pádua até Giovanni Rotondo, onde é Padre Pio. Então, chegamos lá, eu lembro disso, naquela época não havia missa concelebrada. Cada sacerdote tinha que rezar no altar secundário lá, que tinha bastante. Então, fomos lá, eu nunca tinha visto Padre Pio, mas eu dava assistência ao grupo de oração de Padre Pio lá em Pádua e Vicenza. Portanto, ouvi falar do Padre Pio. Por isso que eu queria conhecê-lo e pedir uma bênção dele. Ele veio essa imagem. Por quê? Ela apareceu assim. A essa minha madrinha, assim. Eu que fiz a pintura e mandei um artista, Gardena Ortizemi, fazer a imagem. Então ele fez essa imagem de madeira, você viu, né? Uhum. Lá é famoso. Aquela imagem que está na Santíssima Virgem, também mandei fazer lá. Essa Então, imagem, Frei, ela foi feita na Itália? sim, Ou não aqui no Brasil? foi feita com o artista a partir do meu desenho, porque ela apareceu assim. E o senhor que desenhou? Eu desenhei. Da forma que a sua madrinha Viu? viu. Então, peguei ela, ele veio lá para Padre Pio, com os outros, e um crucifixo também. Então, a história foi a seguinte. Chegamos lá, cada padre celebrava a missa, eu queria celebrar a missa com os paramentos do Padre Pio. Cheguei na sacristia e disse, posso celebrar a missa com o paramento do Padre Pio? Era vermelho. E ele disse, não, não pode. Padre Pio viu, não sei como, do confessionário, ele falou assim em latim, em italiano, come no, lascialo. Por que não? Deixa ele. Ele dizia a missa com os paramentos dele. Depois, ninguém podia falar com o Padre Pio. Então, porque ele tinha sido proibido pelo Vaticano, tinha 2 padres do Vaticano que acompanhavam ele no confessionário e buscavam ele para levá-lo de volta. Ele não podia falar com ninguém no trajeto. Tinha mais de 15 padres que queriam. 3 eram comigo, 4 comigo, tinha mais. O que aconteceu? Todos os padres se encostaram na parede, porque o corredor do confessionário até o convento era estreito. Acho que mais assim, né? Então, encostamos
e ele vinha caminhando assim, ó, arrastando, porque tinha as chagas nos pés, então tinha uma espécie de chinelo, de pano, né? Uhum. E aqui ele tinha uma luva que cobria daqui para cima, né? Tinha a chaga, caminhava assim. Os dois, um na frente e outro lado. Aí que está. Eu pensei, Padre Pio, se foi realmente Nossa Senhora que apareceu lá com a minha madrinha e me chamou, se foi realmente para na minha frente, vira, olha, falou isso que aconteceu, para na minha frente, tinha 15 sacerdotes, estava no meio, para, ou quase no fundo deles, tinham, para na minha frente, vira para mim, olha nos meus olhos, levanta a mão direita, coloca na minha cabeça e me abençoe. Olha, gente, tinha um padre na frente, um atrás, ele caminhava assim. Quando chegou na minha frente, parou. Virou, olhou nos meus olhos, colocou a mão direita na cabeça, me abençoou, virou e foi embora. O que você acha? Não é que eu duvidasse, todo mundo olhando para mim, o que aconteceu? Estava sozinho, tudo bem. Eu me entusiasmei tanto que depois do almoço, porque eu tinha levado isso para ele benzer, não sabia como. Então, depois do almoço, peguei a estátua com um crucifixo, desse tamanho. Uhum. E foi com Sanutelli, outro padre, ordenado com mais 3, aquele que era do meu ano, são todos padres. Esse Sanutelli agora é pároco aqui em Córdoba. E falei assim, tudo feliz, olha, Padre Pio fez isso, e ele perguntou, por que fez isso? E ele sabia quando é. Para dizer que a minha madrinha viu realmente, nossa Senhora, que ele sabia, né? É? Sim, ninguém estava duvidando, mas foi uma prova. Então eu falei, vamos lá, ele vai vencer a nossa imagem. E fomos. Quando chegamos na portaria, era 14h, 14h30. O porteiro, um frade, era, o que vocês querem? Que o Padre Pio abençoe isso. Padre Pio, por ordem de Roma, não pode receber ninguém a não ser no confessionário. Volte amanhã, fique em fila, e quando chegar a vez de você, peço para ele te benzer a imagem. Paf, fechou a porta. Então eu estava com esse frade Sanutelli, ele então falou, paciência. Então faz o seguinte, leva de volta ao hotel, que estava no hotel, e pega o crucifixo também, que ele estava com o crucifixo. Então, com esse aqui assim, né? Eu peguei o crucifixo e foi. Ele foi comprar alguma coisa. Atravessando a praça, veio um frade em direção de mim, alto, magro. Era o Frei Pellegrino, está sendo até nos filmes. Olhou para mim. Quem é o senhor? Porque eles usam marrom, nós preto, como lá, uma semelhança. Uhum. Eu sou o frade de Padova, de Santo Antônio. Eu sou, onde vai com esta imagem? Olha, eu queria que o Padre Pio abençoasse. Por quê? Porque vou missionar no Brasil. Ah, é? Então vamos. Eu disse, não, não pode. Eu sou o superior dele. Vamos. Olha, ele foi na frente, eu atrás, abriu a porta, eu carregando ela, eu crucifixo. Subi uma escada, Padre Pio estava no terraço, com esses dois padres.
e disse, Padre Pio, desse jeito, atende Padre Sebastiano, eu, os dois, não pode, ordem de Roma. Ele, eu sou superior dele. Padre Pio, por penitência, atende Padre Sebastiano. E ele veio. Eu estava com ele, o crucifixo. Eu olhei para ele e falei, não, aqui no seu quarto. Você falou? Eu falei. E ele foi na minha frente. Entrou no quarto dele. Somos dois. Eu lembro, logo na entrada, tinha um flexório, crucifixo, aquela cama com tubo antigo, né? Do outro lado, pequeno, uma janela. No fundo da cama tinha um cômodo com 3 gavetas, assim, com uma bacia de água em cima e uma jarra. E aí ficamos sozinhos. E aí ele beijou ela, aqui, e aqui, e aqui. Eu disse, ele beijava com a chorando. Beija o rosto. Ele disse, não sou digno. Mas aquele que olhar para ela, está sorrindo, será abençoado na mesma hora. E no mesmo momento ela se transfigurou, se tornou viva. Esta aqui. E ele estava chorando assim. Aí ele me falou, lembre-se, a rainha de todas as virtudes é a caridade, o amor. Depois disse, olha, só existe uma chave que abre a porta do céu. Eu disse, qual é esta chave? Ele disse, a cruz. Depois me disse assim, nunca deita antes de beijar o crucifixo, pensando quanto a minha mãe, a mãe da minha mãe, Nossa Senhora, a mãe, Jesus que tinha falado, né? Sofreu vendo seu filho na cruz, né? Isso faço sempre. Se esquece, eu levanto. Depois disse assim, nunca peça a Deus de te tirar o sofrimento. Gostei, não? Porque está escrito em São Paulo, completo na minha carne o que faço na paixão de Cristo. Agora você vai para o Brasil, vai fazer uma obra de Nossa Senhora muito grande. Eu não pensava na milícia, pensava assim, queria torná-la conhecida e amada. Eu vou te visitar muitas vezes. Eu nunca vi ele, entendeu? Ele falou algumas outras coisas comigo, né? Porque éramos sozinhos. E aí na mesa, porque beijou o crucifixo, por isso que ele falou, nunca deita sem beijar o crucifixo. E tinha um pano, tudo cheio de sangue, sei. Então era o pano que ele colocava na chaga do peito. É sangue e suor, sei lá de quê. Eu peguei e deixou. Está comigo. Esta realmente é uma relíquia de primeira. E com a benção dele, foi embora. Então, esse ele beijou. Aqui. Se você visse o rosto dele, gente. Entendeu? E ainda hoje eu não esqueço. E esse aqui se transfigurou. E disse, todo aquele que olhar para o rosto dela será imediatamente abençoado por ela. Vou olhar para ele.
Muito bem. Bem, Também você, viu? convido você também de onde você estiver, né? Tenha, eu sei que o nosso Olha, público é diversificado, mas que você que acredita nas bênçãos de Nossa Senhora, né? Possa olhar a imagem, fazer sua intenção também, né? E eu acho que de tantas histórias, Frei, eu sei, né, até difícil perguntar isso, mas todas as entrevistas eu vou perguntar isso. É, dentro de todos esses caminhos, o que que o senhor consegue ver o sentido da sua vida de lá para cá? Qual que, o que que faz, o que que te sustenta hoje? Falar assim, olha, na sua vida sacerdotal, como homem, como, né, homem de Deus, enfim, mas também como pessoa. Padre Pio me disse também o seguinte: celebra sempre bem a Santa Missa. Ele falou isso. Uhum, Olha, eu tenho, depois, vendo de lá, porque tem muitas coisas dela, entendeu? uhum, Eu reflito, eu me apaixonei por Jesus, por Nossa Senhora, pela humanidade, que ele veio ao mundo para salvá-la. Se tornou criança, morreu na cruz. Então, entrou dentro de mim esse espírito missionário, que sinto quase se fosse um fogo dentro da gente. Então, fundei a Milícia Imaculada, também criei esse missionário Imaculado Padre Kolbe, chamei da Itália as missionárias. Então, nós abrimos, viu, sem, sei lá, nunca tivemos deixado nada assim. Olha, compramos 8 rádios, uma TV, compramos casas em Campo Grande, Dourado, Bilac, entendeu? Atibaia, Maceió, Londrina. Olhando assim, parece uma rede, a primeira rede católica de rádio no Brasil. uhum. E vieram os missionários jovens, e atualmente são mais de 12, 13. Infelizmente, o bispo ficou com eles, né? Mas alguns que já estavam fora não quiseram voltar, então foram encardinados como Frei Padre Toninho lá em Dourados, Hernani lá em como chama assim, Uberlândia, ou como chama, Wagner, em Belém do Pará. Eu tenho agora o Luiz João, ai meu Deus, esqueci o nome agora, Roberto Mário, que se formou na Gregoriana, é professor de lá, fica lá em Roma, e outros que estão todos aqui na diocese, porque o bispo não quis, porque ele, todo instituto nasce com direito diocesano, depois se torna pontifício, e ele quis apagar. Uhum. Então, se tornaram todos diocesanos, entendeu? Mas eles carregam esse espírito. E ficamos com a milícia. E coloquei tudo em nome dos frades, tudo. Rádios, casas, aqui mesmo, viu? Olha, compramos aqui, construímos aqui. Nunca deixamos dívida nenhuma. Porque, em geral, eram leigos que ajudam, etc. Depois, certo ponto, os frades quiseram eles administrar. Então, deixei. E esta milícia foi chamada em Roma como a locomotiva da milícia mundial. E vendo o trabalho, me fizeram guardião mundial do carisma da milícia. Esse título foi dado só a Massimiliano Kolbe, quando voltou do Japão, que havia realmente muitas dificuldades, então elegeram ele guardião mundial do carisma. E este título veio de Roma para mim agora, depois de Massimiliano. Então a gente está fazendo o máximo
Agora temos aqui uma plataforma, porque eu percebi que rádio, TV são importantes, mas já o celular está tirando tudo. No Brasil temos 203 milhões de habitantes. 213 milhões de habitantes. Temos 218 milhões de celulares registrados. 92% não fica mais na TV, na rádio, fica no celular. Portanto, a internet se tornou realmente aquilo que você manda hoje, internet. Também vocês, né? Uhum. Então, eu comecei também, agora, não mergulhar só na rádio, na TV, mas muito, sim, nesse novo meio de comunicação. Porque quero levar em frente, conquistar o mundo inteiro a Cristo, sob a proteção e mediação dela. Eu gosto disso. E essa relação com São Maximiliano Kolbe, como veio, Frei? Bom, isso foi mais alguma coisa. Eu estive lá. A história dele me impressionou muito. Porque eu queria fazer o seguinte, tornar conhecida a Nossa Senhora, porque onde ela chega, leva Jesus. Eu não sabia ainda o negócio da milícia, mas a ordem tem a obrigação de levar em frente a milícia. Eu tive uma assembleia em Curitiba e vi que eu era assistente da Ordem Terceira da nossa obediência no Brasil. Então eu vi na Constituição que dizia assim, coloque um responsável da milícia. Eu levantei a mão e falei assim, por que a gente não elege o responsável da milícia? Houve um sorriso. Quer dizer, ninguém estava dando importância. E quem vai querer isso? Eu. Foi feita a votação secreta e ganhei todos os votos, inclusive o meu. Desde então, a milícia não tinha nada. Até um padre, ele veio no Brasil, ele começou alguma coisa, mas queimaram o registro dele. Padre Frei Mariano, de Treviso. Não ficou nada. Então eu comecei de novo. E me deu. Tá vendo? Ninguém acreditava nela. Então, me deram um galinheiro vazio, tá vendo? Se quiser começar, começa com isso. Não é galinheiro, coelheira, olha lá. No meio do barro, tá vendo? Isso foi o começo. Olha como eu transformei La Joya. Comprei rádio, chamei as missionárias, crescemos. E de lá nos mandaram embora, porque o terreno era da prefeitura, doada para fins filantrópicos, sociais. A minha não era religiosa. Então, encontrei uma pessoa que me emprestou dinheiro, comprei este terreno inteiro aqui. E comecei a construir aqui. Entendeu? Compramos terreno Campo Grande, a TV, rádio, eu estava construindo até uma igreja lá, deixa para lá, Dourado, Belém, São Luís do Maranhão, como chama-se? Enfim, lá em Goiânia também, Goiânia, e Goiás, e como chama-se? Maceió, Londrina, já falei, né? Olha, nem digo como é que conseguimos tantas coisas. E nunca deixamos de dívida. A dívida veio depois do INSS, isso é outra história. Então, a minha cabeça era realmente, Maximiliano Kolbe dizia, conquistar o mundo inteiro de Cristo sob a proteção do Senhor Imaculado. E pensei muito que os meios de comunicação
é indispensável. Senão você fica segregado na sacristia ou numa igreja, enche a igreja, como é a Santíssima Virgem enchia. Eu falei, e daí? E os outros? Entendeu? E aí, continua ainda. Essa capela aqui, porque esse aqui eu fiz tudo isso para retiro. Então, vê as pessoas, são todos apartamentos, dorme aqui tudo. Aqui lá em cima tem tudo, tem, como chama-se, a secretaria, uma sala de palestra, tudo lá em cima. E uma plataforma. Agora, essa plataforma, nós queremos ver se a gente pode usar de 16 a 20 idiomas. Nossa. Traduzido ali para o mundo. Temos que caminhar, temos que caminhar. Olha, hoje em dia, a comunicação resolve. Tudo, né? Você tem um celular na mão, né? Sim. Criança nasce com o celular na mão. Jovem, entendeu? Hoje em dia, você pode ver, viaja de avião para lá, viaja de ônibus para lá. Ainda bem que hoje tiraram o celular na escola, né? Senão a criança nasce com o celular. Uma senhora veio aqui uma vez, abençoa. O que é isso? Um tablet. Vou dar para o meu netinho. Quantos anos tem? 4. Meu Deus. E ele sabe. Mas abençoar o eletrônico mesmo ou alguma imagem do eletrônico? O quê? Alguma imagem que estava no tablet ou o tablet mesmo? Tablet. Eu conheci um menino, agora tem 8 anos. Ele é um gênio e... Tecnologia? Você tem que... Olha, gostaria de dizer uma coisa. Hoje em dia, estamos sentando todos nós em dúvida, questionamento, até em termos de religião. Por quê? Tem uma comunicação tão grande que, a um certo ponto, aquela gaiola onde você estava, uma convicção tua pessoal, porque te impuseram, a um certo ponto você escuta coisa nova. Então, quantas igrejas já surgiram no Brasil? No Brasil tinha 80 milhões de habitantes quando eu cheguei. Católicos, 92%. Quer dizer, praticamente todos eram católicos. Veja Brasília. Fizeram uma igreja católica. Hoje não fariam isso. E agora, já disse para vocês, somos 200 e mais milhões. E o meio de comunicação, etc. Hoje em dia é necessária uma evangelização através dos meios de comunicação. É muito urgente isso. Mas o conteúdo, e eu aprendi, como falei no começo, tem que ter um conteúdo que apaixona. Que apaixona é a ternura. Sim. Aquele Deus que dá medo não faz bem para ninguém. E levar a humanidade a se dar a mão. Você veja aí, a guerra ainda hoje, né? Sim. Eu sou vítima. Não dá certo. Então, pregar que a humanidade é a família de Deus, e Deus não é monopólio de alguns. Você vira a igreja aqui, eu fiz de vidro, porque disse nenhuma religião salva. Quem salva é Cristo, é Deus. E a grande primeira Bíblia é a natureza, né? Então, o resto a gente aprende. O trabalho é grande, viu? Quantos suicídios, meu Deus do céu. É isso que eu ia até perguntar para o senhor, Frei. Diante dos atendimentos do senhor, né, no sentido espiritual, de quantas pessoas, né, vêm procurar com relação à depressão, com relação à ansiedade, questões emocionais, como que é o senhor, como está sendo para o senhor dentro da sua visão nos tempos atuais em relação a isso? A gente tem que dar estímulo à pessoa. Ela tem que acabar se identificando. Você é tudo para Deus.
Eu gosto muito daquela frase de São Paulo: antes da criação do mundo, Deus nos escolheu para sermos seus filhos em Cristo Jesus. Portanto, não existe um homem na face da terra que não seja de Deus. Portanto, um ser humano tem que descobrir a sua origem, seu destino, sua grandeza. E saber sobreviver no meio de um mundo em conflito. E você veja como é o homem, ele tem medo de perder. Veja esta fase do futebol, né? Do mundial. Como as pessoas vibrando, todos voltaram para casa chorando. Falando do futebol aí, falei, você tem um time, você torce ali, tem Olha, na Itália, no Brasil. Verdade, eu, quando vejo que a Itália joga, sou italiano. Até se jogar com o Brasil, sou italiano. Mas eu não tenho lugar nenhum mais, porque aqui, quando é contra a Itália, todo mundo sabe que eu torço para a Itália. Se vou na Itália, já aconteceu isso, os meus familiares, tudo, me acham inimigo. Você é brasileiro. Eu não tenho papo. Tá no Brasil, agora você faz parte do time. Mas agora, quando o Brasil perdeu, desculpe, não queria ver mais. Fiquei tão Ficou chateado, não quis assistir mais os jogos. É uma coisa que dá... Mas no fundo, você sofre à toa, né? Mas você sofre porque você quer esmagar os outros. É verdade, a gente está tão empolgado, né, com os jogos e aí diante da seleção, diante Tudo do bem. país, enfim, né? Isso é esporte. Mas quando se transforma em guerra, isso... É o que é ruim. Olha, temos que ter motivação. Uma criança, quanto tinha? 12 anos, mas começou com 8 anos. Tentou suicídio 4 vezes. Finalmente trouxeram para mim. Conversei com ele. Depois me prometeu que nunca mais ia tentar. Então, perguntei para ele, por que você faz isso? Sabe o que responde? Frei, eu sinto tanta angústia, solidão, que acha, preferia morrer. Olha, uma criança. Então, temos que estimular a pessoa para a vida. Entendeu? Eu, por exemplo, que cheguei... Ai, meu Deus do céu. Cheguei vendo as minhas pernas. Eu valorizei a vida. Porque queria andar, não conseguia. Eu lembro que meu pai tinha uma plantação de uva, que a minha casa era uma chácara, 2 andares, grande, bonita. Eu estava lá com uma cadeira no meio do gramado. Quando minha mãe não estava, me jogava no chão. Andava com as mãos me arrastando, que não podia andar. Finalmente cheguei onde tinha uma tela de divisa, me levantava e comecei a andar um pouquinho. Olha, aí valorizei o que é a perna, o que é a vida. E aí depois que o senhor sofreu esse acidente aí na guerra, que ficou, né, dessa forma, aí depois virou um corredor muito reconhecido aí. Sim, porque a vida, gente, é feita para conhecer Deus, para conhecer a humanidade. Olha como é frágil. Está vendo aí? Terremoto da Venezuela, né? Agora encontrar 8.200 mortos. Conseguir 8.000. 60.000 feridos. Como somos frágeis, né? Se você não tiver fé em Deus, você não vale nada. Sim. E o senhor também teve contato com o Papa, né, Frei? Sim. Tem fotos aí. Tem, né? Não, era muito amigo de Dom Cláudio. Fomos lá conhecer o Papa no quarto dele, de camisola. Sim, é muito interessante. E ficamos lá umas 4 horas conversando, isso, aquilo. E depois me convidou 3 vezes para celebrar com ele. Debaixo que é o Papa Francisco. Papa Francisco, né?
quando você pegou essa imagem, você pode ver aí que tem as fotos, grande. E como foi ter essa experiência com o Papa, Frei? Olha, o Papa Francisco, eu lembro quando eu tirava uma foto junto, a foto está aí, né? Porque Dom Cláudio, quando ele foi feito o Papa, falou, não se esqueça dos pobres, viu? Então, tiramos a foto, você pode ver, parece camisola, vamos nos colocar na frente do quadro de São Francisco, fala assim, para nunca me esquecer dos pobres. Eu olhou para mim rindo, né? E se você vai ver que está Dom Cláudio, ele e eu, debaixo do quadro de São Francisco. E ele falou assim, para nunca me esquecer dos pobres. Desse jeito. Era muito amigo. Ô, Frei, eu queria que também o senhor falasse, né, dar uma abertura aqui, para falar sobre os milites, né? Que são os fiéis que participam, que podem contribuir, que têm acesso à revista também, né? O senhor pode falar um pouquinho? Olha, quando nós começamos essa obra, realmente do zero. Está vendo aqui? Porém, tinha os voluntários da igreja lá, fizemos um convento novo dos frades, porque a escola, os leigos, porque eu não sabia ainda como fazer. Construímos a igreja Santíssima Virgem, não sei se você conhece. Sim, sim. Bonita, né? Ótimo, linda. Isso. É no DR. No DR é uma história muito interessante. Eram todos barracos, todos barracos. E quando comecei lá, não tinha igreja, não tinha nada. Eu lutava, porque do outro lado tinha o Calux, do outro lado da Anchieta. E eram mortos quase todos os dias, todos os dias. Você nem imagina, ai meu Deus, essa coisa horrível. E uma vez eu queria fazer a prefeitura, não sei o quê, ou Ecovia, fez uma passarela ainda até lá, para as pessoas, mas ninguém passava, porque era uma inimizade, né? E tinha, não sei se era o PCC naquela época, não sei, mas estava cheio de armas, de um lugar ao outro. Tanto verdade que às vezes eu falei, Frei, acaba a quermesse às 8 horas, que vai começar. E era tiro de um lado ao outro, gente. Nossa. Coisa, você não acredita. Uma vez mataram, bom, isso mais tarde, mataram um rapaz que era irmão de uma catequista. Eu rezei missa de cor presente na igreja que depois ainda a primeira a construir, adivinha, tinha quase 12 pistoleiros de um outro lado, porque estavam com medo de infiltração. Então, a primeira vez, queria fazer amizade com o povo do Calux, com o povo do DR. Então, me vesti de padre, e veio um grupo do DR atrás de mim para passar, fazer amizade, né? Paz. Do outro lado, se apostaram 4 pessoas armadas. Um tinha até uma metralhadora assim, outro tinha um revólver, outro tinha um fuzil, outro também algumas armas. Nós começamos a passar, e eles disseram assim, o primeiro que passa a metade, metade lá, metade da passarela, será fuzilado. Menino, dava para ver o fuzil lá. E uma senhora chamada Dona Matutina falou para mim, Frei, eu sei como é passar para lá sem que eles atirem. Eu falei assim, é como? É só carregar uma senhora Aparecida. Eu falei, e quem carrega? O senhor. Queria dar uns tapas na cara dela. E ela me trouxe uma Aparecida. Vai, ele não vou tirar. Eu comecei a andar porque falei, se eu não for, fala que o Frei não tem fé. Eu achava que ia me matar mesmo. Então começou a rezar, pedir perdão aos meus pecados.
Passei no meio, quando cheguei perto, eles abaixaram as armas. Eu entrei, sei lá, comecei a dançar com Nossa Senhora. Voltamos em 5.000. Até quem estava lá veio. Não, todos que estavam de lá, e rezamos a missa em 5.000. Olha, eu nunca esqueço disso. Agora, eu tenho uma história muito bonita. Aprendi a ser padre lá, praticamente. Já tinha trabalhado na favela João Ramalho, Santo André. Mas aí era diferente. Eu vivia lá dentro. Fizemos uma da igreja mais bonita, não sei se você conhece. Mas fiz entender que eles construíram a igreja. Muito grande, bonita. Tudo invasão. Tudo invasão. E um dia, Casa Santa Clara, a história dela. Ouviu falar? Casa Santa Clara? Santa Clara, sim. Foi assim. Tem até fotos daquela época, só barracos. Então, um dia, eu vi um grito forte e depois um silêncio. Não sabia o que era. Era no meio, porque DR era onde tinha os barracos que construíram a Anchieta. E depois se encheram de gente que veio de fora. Vila Nova é aquilo que todo mundo vê da Anchieta. Mas tudo virou DR agora. Vila das Penhas, né? E aí que eu vi os gritos. Depois, 5, 10 minutos, uma gritaria. O que tinha acontecido? De mulheres. Eu fui ver. Uma moça teve uma criança. E ela colocava a criança num barraquinho pequeno, num berço que ela fez com madeira daí. Um berço bem feitinho, com a cozinha. E ela trabalhava das 8 às 11, das 2 às 5. Então ela dava uma madeira antes dela sair, das 8 e antes de sair das 12. Uma vez deu uma mamadeira. Mamadeira. E a criança vomitou. Os ratos foram atrás. Subiram no berço, comeram o rosto da criança. Só sobrou um casco. Comeram tudo aqui. Criança de 2 meses, nem isso. A mãe, quando voltou, viu. Gritou, desmaiou. As mulheres chegaram, gritaram. A criança cheia de ratos. Aquele rato grande. Estavam comendo ela ainda. Eu cheguei. Vi a mãe caída, os ratos. Peguei um pau, comecei a espantar os ratos. Foram embora. A criança sobrava o casco da cabeça. Estavam comendo aqui também. Eu senti uma raiva de Deus. Foi uma experiência única da minha vida. Olhei aquela criança devorada pelos ratos. Levantei as mãos assim. Gritei forte, com raiva. Deus, aonde você estava? Eu tinha visto tantos mortos. Uma criança assim não. Eu vi uma voz forte que disse, e você, aonde estava? Eu tive a impressão que eu matei aquela criança porque eu não tinha feito nada. Aí saía de noite, pegava a criança na rua, a maioria tinha casa, mas tinha problema, isso, aquilo. E construía com a Santa Clara. Tá vendo? Olha, Chega desta badulação, vai.
Um baita testemunho, muitas histórias para ele, não tinha como, né, não convidar o senhor para estar com a gente, né, até aproveitando esse momento, né, porque o intuito desse podcast é fazer com que as pessoas, como o senhor falou, é, de fazer com que as pessoas possam encontrar o sentido da vida, né, de alguma maneira. E a fé é uma delas, né? E diante das suas histórias, diante de tanto testemunho que o senhor tem, da vida missionária que o senhor teve, que as escolhas que o senhor teve, né? E o quanto o senhor foi importante, né? Falando aqui, quanto o senhor foi importante para mim na fase da minha vocação, né? Eu lembro. Quando eu fui ao encontro do senhor para compreender, né, a vontade de Deus sobre a minha vida, o quanto o senhor me acolheu, foi meu confessor por muitos anos, né, diante do seu olhar, falando da vida dos santos, né, diante da humildade do Senhor, diante do seu coração aberto, né, para ouvir a voz de Deus, né, ouvir também as vontades da mãe, né, e ver o quanto o Senhor é um presente de Deus para todos nós, né, o Senhor realmente foi essa sementinha que está fazendo tantas pessoas ter o acesso à Nossa Senhora, né, através da vida do Senhor, da sua vocação, da sua escolha, do seu sim, né, o quanto o Senhor, toda a celebração que eu via, o Senhor falava, faz assim, diga sim à Nossa Senhora, né, e esse sim é através, sendo Mirit, participando da Santa Missa, né, então eu acho que diante de tantos conselhos que o Senhor deu, né, sempre trazendo através do seu olhar a misericórdia do Senhor, sabe? Então, para mim, eu fico muito alegre, eu estava até falando com o Júnior sobre isso, o quanto o Senhor é acessível, né? O quanto esse lugar também, ele é acessível para outras pessoas, né? E fica aqui o convite, né, estendendo o convite, né, para o nosso público, né? Vim conhecer a Milícia da Imaculada, né? Aí eu só vou pedir perdão que eu não lembro qual que é a sintonia do rádio, para quem quiser ouvir também, ou seguir nas redes sociais a Milícia da Imaculada, porque agora é o novo caminho de comunicação, né, Frei? Mas que quantas pessoas no Brasil inteiro têm acesso à sua celebração, têm acesso à sua palavra, né, que todo dia o senhor tem um programa falando aí. Então, que o senhor pudesse falar também sobre a rádio, né, qual que é a sintonia, né, as pessoas virem. 1490, mas hoje em dia tem uma internet, ela quase pouquíssimo usa a rádio, entendeu? Uhum. Entra dentro, depois você falar aí com a Valéria, tem muitas maneiras. Hoje em dia, a internet te comunica. Quase ninguém escuta mais a rádio, né? Uhum. Através do celular, assim. Vai lá depois, até a TV, tudo, etc. Sim. Mas é importante, viu? Coloca lá, Milícia da Imaculada, você encontra No todos, site, né? entendeu? Que você precisa. Eu estou aqui, eu estou vendo quais são os caminhos novos que nós temos que percorrer. Que não é mais só a rádio, entendeu? Mas é a imagem, é a mensagem que tem que chegar a você, através dos meios mais acessíveis hoje em dia. E, claro, a gente publica a revista porque é muito bom que haja algo de fixo, registrado, é a revista. Então, a revista mensal e quem sustenta toda esta obra são as pessoas que querem evangelizar. Nós chamamos de milites. Então, porque eu sempre digo, uma Ferrari na garagem sem gasolina, ela não presta para nada. Uhum. Uma milícia sem milite não vai. O milite é o combustível da própria obra. Então, o milite é aquele que vive, que acredita e que ajuda para que outros entendam. Então, agora estamos, através da rádio, TV, etc., levando esta mensagem. Tem que sacudir. Isso que eu cedi com aquela criança nunca me atormenta ainda hoje. Entendeu? Porque a gente culpa Deus de tudo.
E você onde estava aí? Isso sou tão forte, por isso que ainda hoje são quase 40 anos que existe esta casa que acolhe as crianças. Agora não tem mais essa situação que tinha antes, mas a formação é necessária, talvez mais agora do que antes, que as pessoas ficam muito perdidas, tantas novidades, tantas coisas, entendeu? Hoje em dia, a luz que guia tanta gente está se apagando, porque são muitos que falam, e falam um contra o outro. Sim. Então nós temos que ter uma força e uma linguagem que possa captar a atenção da mente. Eu uso muito esta imagem, não digo tanto imagem de madeira, mas a mãe de Deus que escolheu como a ternura de Deus. Porque hoje em dia, todo mundo precisa de ternura. Amor, casamento, você hoje em dia não dá garantia. Depende, se não tiver ternura, também o casamento não vai. Agora com filhos, netos, você vê, é outro mundo, né? Então a gente tem que ter este relacionamento com Deus, não somente de amor, de ternura, e espalhá-lo com os outros. Senão fica bomba atômica, pam, pam, tem mais bombas atômicas que daria para destruir 200 vezes a Terra. Mas... Frei, Oi. interrompendo aqui rapidinho, trouxe um presente aqui pro senhor, tá? Vou tirar aqui que eu acabei utilizando um pouquinho da sua sacolinha aqui. Aí trouxe uma pequena lembrancinha pro senhor, tá? Do nosso projeto aqui, tá? Uma pequena lembrancinha aí, agradecendo a sua disponibilidade aqui junto com a gente, né? De poder, se eu quiser uma ajuda para abrir, fica à vontade, é. Mas é um copinho do nosso podcast, né? Para o senhor lembrar daí dessa conversa, desse momento aqui tão Oi, de que espiritualidade, bonito! viu? Nunca vi um copo assim. É, ele é um copinho que conserva aí, se trazer a aguinha gelada aí, Ah, ele ele conserva a é. temperatura. Então, aí tem um embleminha ali do nosso podcast aí na lateralzinha aí. Espero que goste, né? Como é uma novidade para o senhor. Existência. Faz parte Existência. do nosso projeto. Olha, eu É uma gostei, viu? lembrancinha para o senhor lembrar aí desse momento tão De especial aí que noite foi vou pro senhor, trazer o viu? meu chazinho. Aí, ó, pronto. Tá Eu certo. ficava sempre frio, agora não. Obrigado, viu? Eu que agradeço aí. Então, eu queria agradecer então todos que fizeram parte da nossa live aí que vai ao ar, né? Serve alguma coisa? Oi? Vai servir alguma coisa? Porque Que eu disse? mas com certeza, né? Retomando aquilo que eu tinha dito, esse podcast ele foi projetado justamente para que as pessoas pudessem, de alguma maneira, encontrar o sentido da vida, né? E para nós, o sentido da vida, um dos sentidos da vida mais importante, principalmente para mim, é de Deus, né? O caminho com Deus, né? O caminho com Nossa Senhora, né? Independente da fé daqueles que vão nos assistir, eu acredito que é importante nós colocarmos Deus em primeiro lugar, né? O quanto isso é importante, o quanto as pessoas têm às vezes deixado de pensar nessa questão, né? Para se afligir às vezes com as coisas do mundo, né? Digamos assim, as dívidas, os problemas familiares e tal, e isso ser o centro, né? Enquanto o centro para nós tem que ser Deus, né? E o quanto ele vai nos ajudar, né? Com a sua obra. Então, eu vejo que aqui é uma dos lugares, né, que as pessoas tiverem a oportunidade de vir, vai encontrar esse momento com Deus. O silêncio que a gente que tem aqui, né, tantos ambientes aqui que a gente pode se encontrar e ouvir aquilo que Deus tem. Porque muitas vezes o barulho que a gente faz, né, dentro da nossa mente, dentro da nossa alma, faz com que a gente não consiga, né, possibilite Deus falar conosco, né? Então eu vejo que a milícia é um lugar que ela dá essa oportunidade de silêncio, de meditação da palavra, de você ter um momento íntimo com Deus,
né, e você participar da Santa Missa, né, depois nas redes sociais da Melissa tem todo o cronograma de missas aqui, então você vir aqui também numa missa, para mim é aqui como um santuário, né, então, e é tão próximo, né, tão acessível aqui no caminho da Anchieta, enfim, e então eu acredito que o nosso projeto ele tem essa finalidade, Frei, de poder trazer um pouquinho, através das redes sociais, as pessoas ao sentido da vida. Então, até aqui nós agradecemos a todos que acessaram o nosso link, né, tá acompanhando as nossas redes sociais. Como o Frei falou, a tecnologia ela é importante, então, e para que mais pessoas possam ter acesso, nós pedimos a você que possa curtir a nossa página, compartilhar, né, seguir principalmente a nossa página para que mais pessoas possam ter acesso a esse momento que nós tivemos com o Frei, nós tivemos o primeiro episódio, você que não viu, acesse as nossas redes lá para poder conferir também. Nós teremos outros convidados, né? Mas o segundo tinha que ser o Frei aí, diante do seu testemunho, diante da sua vida aí. Então, mais uma vez, Frei, muito obrigado pela sua presença, né? Pelo seu testemunho de vida, né? Que Deus te abençoe. E aí eu queria, por último aqui, que o Senhor possa dar a bênção para todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Senhor, derramai a vossa luz para que todos possam enxergar os seus passos. Derramai a vossa sabedoria para que todos saibam escolher na vida o que é certo, rejeitar com firmeza o que não é. E derramai a vossa força, Senhor, porque todos saibam ser vitoriosos na existência, na vida. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pela intercessão da Virgem Imaculada, nossa Mãe. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Muito obrigado, Frei. Só bênção. Isso aqui.